E a gente confere agora os destaques da pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Olá, e nesta quarta-feira é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão que ainda acontece por meio de videoconferência em razão do coronavírus. Na pauta de julgamentos, 2 grandes temas podem ser retomados. 3 ações diretas de inconstitucionalidade da relatoria da ministra Carmen Lúcia questionam o dispositivo da emenda constitucional 41 de 2003, que promoveu a reforma da Previdência. O julgamento foi iniciado em 2011, com 9 votos já proferidos, mas à época suspenso para aguardar o voto do então ministro Joaquim Barbosa, já aposentado. Esse é um dos temas que podem ser retomados e o julgamento concluído. Outro tema também que pode ser retomado trata-se de uma ADI que questiona o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, nesse caso, a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Na pauta ainda, um pedido de medida cautelar em uma ação proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes, em que se pede a suspensão da possibilidade de compartilhamento de dados de mais de 76 milhões de brasileiros que possuem a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, a carteira de motorista, pelo SERPRO com a ABIN. Alega o partido autor que esse compartilhamento de dados fere o princípio da privacidade, o princípio da proteção de dados e ainda a dignidade da pessoa humana e vem com esse pedido de medida cautelar para suspensão. É possível ainda que seja retomado o julgamento de um recurso extraordinário da relatoria do ministro Marco Aurélio, em que, apesar de uma maioria já formada de 7 votos acompanhando o relator, houve um pedido de vista pelo ministro Gilmar Mendes. Nesse recurso extraordinário interposto pela União, a União pretende afastar a decisão do STJ, que entendeu não ser possível a expulsão de um estrangeiro localizado aqui no território nacional em razão dele ter um filho brasileiro sob sua dependência e guarda, apesar do argumento da União ter sido no sentido de que a legislação à época fazia uma distinção entre o filho havido antes do ato expulsório, antes dos motivos que culminaram com a expulsão, e os filhos havidos depois deste ato. E nesse caso, a União alegava que o filho, no caso concreto, havido depois do fato motivador da expulsão, não seria óbice para a sua retirada do território nacional. Mas não foi esse o entendimento do STJ e não é esse o entendimento do ministro Marco Aurélio e de outros 6 ministros que já o acompanharam. Mas o julgamento decisivo você vai poder acompanhar amanhã no plenário do Supremo Tribunal Federal, caso esse recurso extraordinário tenha o seu julgamento retomado. Amanhã, a partir das 14 horas, no Direto do Plenário, a gente acompanha ao vivo a sessão plenária. Eu te espero.